Fala, galera macabra! Espero que estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre quem? Lady Killers, as mais impiedosas da história. Muita gente acha que, claro, os serial killers masculinos são os mais conhecidos. São, claro. Você tem Jack o Estripador, você tem o Maníaco do Parque, você tem vários e vários e vários. Mas eu vou falar para vocês, irmão, as piores são as mulheres. Só para você ter noção, a maior serial killer da história é uma mulher. Então hoje eu trouxe duas mulheres aqui, uma especialista em assassinos seriais, para fazer esse programa com vocês. Então, hoje quem está aqui com a gente é a Naka e a Ingrid. A Naka, para quem não conhece, ela é apresentadora do canal Horror das Minas. Naka, dá um oi pra galera. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, tudo bom? Tem a nossa apresentadora, que ela estava meia sumida porque ela é uma mulher ocupada, cheia de coisa para fazer, mas a gente conseguiu trazer a mulher para cá no laço, a Ingrid, do Aterrorizada. Ingrid, fala com o pessoal, Ingrid, estão com saudade de você. Eu também já estava com saudade de estar gravando aqui com vocês. Mas realmente eu estou bem atarefada. Então, para estar fazendo as gravações, tem que estar ali realmente com muito foco e determinação, porque está puxado, muito puxado. Mas estamos aí, e que bom poder estar gravando aí hoje com a Naka, mais uma mulher falando sobre temas aí que a gente curte, bastante terror, sangue, assassinatos. Adoro. E é isso aí. Então, antes de começar a trazer a história, Naka, você que é especialista, o seu programa fala sobre vários crimes, várias coisas sobre serial killer, eu quero perguntar para você o seguinte: por que as mulheres são muito mais cruéis em relação a serial killer que os homens? Eu não diria cruéis, assim, até porque, né, eu não diria cruéis, não. Eu acho que mulher é mais, como se diz, consegue esconder melhor, na verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que a mulher consegue esconder melhor. Porque o homem acaba fazendo alguma besteira, às vezes acaba falando pra inflar o ego, ou então faz alguma besteira e realmente não tem como segurar. Mas eu acho que as mulheres conseguem esconder mais fácil. E aí, às vezes, acaba subindo a cabeça e aí acaba cometendo mais coisas, né? E, assim, uma pergunta que pode ser para as duas, se algumas souber responder essa, assim, exemplo, a maioria dos serial killers que eu vi são homens caucasianos, de meia idade, entre 40, tem uma coisa específica, tem casos e casos. Mas para as mulheres, eu não vi isso, assim, uma coisa específica em relação às mulheres. Por isso, vocês acham que elas são mais perigosas? Então, uma coisa que eu acho que bate tanto em relação aos homens quanto às mulheres é a questão do histórico, né, deles anterior, né, em relação à infância, tanto homens quanto as mulheres, que a gente trouxe também para estar falando hoje. Se a gente for ver, eles tiveram ali uma infância meio conturbada, já vinham problemas ali familiares, e acho que é aquele velho ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Então, acho que não dá para você realmente determinar tanto ali pela aparência, né? Ou idade, se aquela mulher, no caso, seria uma serial killer ou não. E quem vai começar? Nossa convidada, cara. Claro, a especialista é ela que vai começar. Naka, qual foi o caso que você trouxe para o pessoal? Tá, eu trouxe o caso da Aileen Wuornos. É bem conhecido, mas não tem como falar sobre mulheres serial killers e não falar dela. E, bom, resumidamente, eu fiz um resumão assim, tô até com a minha colinha aqui. Ela nasceu filha de adolescentes, tanto o pai quanto a mãe eram bem novos quando ela nasceu. E ela foi abandonada logo quando era pequenininha mesmo, bem... Eu não sei exatamente a idade, mas era bem pequena. Ela foi abandonada e foi entregue, na verdade, aos pais. Aos avós, desculpa. Ela foi entregue aos avós. O pai dela, ele foi condenado, inclusive, por abuso de criança. E ele era considerado sociopata. Então, já sabe ali que não era muito bom já, né?
o histórico ali. Na casa dos avós, o avô dela era também extremamente abusivo. Desde criança, ele praticamente tratava ela como se fosse um menino, só que das piores formas possíveis, e conforme ela foi crescendo, ele foi também batendo muito nela, teve histórico também de abuso sexual. E logo quando era criança também, ela começou a se relacionar incestuosamente com o irmão dela. Então eles tiveram ali vários relacionamentos sexuais. Inclusive, quando ela teve 14 anos, ela teve um filho. Ela ficou grávida, mas ela acabou dando esse bebê para adoção, por motivos óbvios. Nessa época também, ela começou a se prostituir. Ela começou a se prostituir já bem nova, para as crianças, né? Para adolescentes ali da mesmo bairro que ela, ou até para trocar o dinheiro, trocar sexo por drogas ou álcool. Já começou esses vícios já logo desde nova. Aí ela foi crescendo, ela conheceu um homem que era muito mais velho que ela, era bem mais velho que ela mesma, e eles se casaram, foi o primeiro marido dela. Eles casaram e ficaram um tempo juntos, acabaram se separando depois que ela arrumou uma briga num bar, e ela bateu em um homem, e ele não aturava isso, e ele simplesmente largou ela. Nessa época que ela ficou solteira de novo, ela começou a criminalidade em geral. Ela começou a roubar, começou a falsificar documentos, continuou a se prostituindo, que ela já fazia já desde nova. E foi nessa época que ela conheceu a Tyra Moore, que era uma mulher de 30 anos, e as duas tiveram um relacionamento. As duas começaram a namorar, e a Eileen era, na verdade, enlouquecida por ela. Ela amava muito aquela mulher, e ela não parou com a prostituição, mesmo enquanto ela estava tendo esse relacionamento. Era a forma dela ganhar dinheiro, e assim ela continuou. E ela se prostituía principalmente em estradas, para qualquer homem assim que aparecesse. Nessa época também ela começou os seus crimes mais pesados, que eram, no caso, assassinato. O primeiro homem que ela assassinou foi um homem chamado Richard Mallory. Esse homem, segundo ela, ele teria abusado sexualmente, teria espancado e não queria pagar o serviço, não queria pagar o programa dela. E então ela acabou matando. Ela deixou ele lá jogado no carro, pegou suas coisas, roubou suas coisas e foi embora. E assim ela continuou fazendo várias vítimas. Ela matou um total de 7 homens, todos seguindo esse mesmo modus operandi, né? Ela encontrava eles na estrada, eram homens de meia idade, a maioria deles casados, que iam no intuito de fazer sexo com ela, e segundo ela os matava simplesmente porque eles não a respeitavam. Essa foi a história dela inicial, né? E segundo ela também, ela não fazia nenhum esforço para esconder nenhum vestígio, assim. Ela não tinha nenhuma noção, né, de limpeza, assim, minuciosamente, para não ser pega por policiais. Ela deixava todo o rastro possível e ela nunca foi pega até então. Depois de 7 vítimas, começaram a ver ali um padrão, né? E a polícia chegou até o nome da Tyra, que era a namorada dela. E aí eles fizeram uma certa chantagem com ela. Não digo chantagem, mas eles conseguiram que a Tyra conseguisse uma confissão da Eileen. Então a Tyra meio que fez uma pressão psicológica e a Eileen acabou confessando tudo pelo telefone, até que, obviamente, a polícia chegou até ela e prendeu. Aí depois que ela foi presa, ela negou tudo. Ela disse que, na verdade, ela não tinha matado, como eu disse, ela não matou por querer, ela matou como legítima defesa, até porque esses homens tinham abusado dela de alguma forma, e que mesmo que ela estava fazendo um programa, mas que obviamente eles não tinham direito de a maltratar, e por conta disso ela acabou os matando. Depois ela mudou essa versão, ela disse que matou sim, porque ela quis. Esse homem, inclusive, o primeiro homem que ela matou, o Richard, ele chegou a ser preso por 10 anos por crime sexual. Então, por isso, muita gente achava que, na verdade, ela estava certa na primeira confissão, porque ele provavelmente teria, sim, espancado ela, estuprado, como ela disse. Às vezes, ele foi o estopim. Exatamente.
É o que a maioria das pessoas achavam na época. Só que ao mesmo tempo, como ela já era bem mal vista na região, muita gente tinha raiva dela. Então, eles adoraram que ela estava presa, que ela estava passando por tudo aquilo, né? Os homens ali da região, os homens mais velhos, principalmente porque ela estava acusando que homens de meia idade, casados e bem-sucedidos, teriam estuprado. Então, ninguém queria aceitar esse tipo de coisa. E ela começou a dizer também que, na verdade, ela só confessou o crime porque a polícia obrigou ela a confessar esse crime. E em várias entrevistas dela, ela deixava claro que a polícia queria uma mulher serial killer. Principalmente porque era ali nos anos 90, estava no auge Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, eu não lembro exatamente quem estava na época. Mas eles precisavam, a mídia precisava de uma mulher serial killer. Então, ali seria tipo, a história perfeita. E aí, ela acabou sendo condenada. Ela foi condenada a pena de morte. Ela foi condenada a pena de morte 6 vezes. Por 6 das 7 mortes, porque uma delas não encontraram o corpo. Durante essa passagem dela na prisão, ela fez várias entrevistas, até para documentários que saíram depois. E ela chegava até a falar coisas bem estranhas. Ela falava que o mundo ia acabar em 2019. Ela falava que ela ia voltar com Jesus na nave-mãe dele. Ela dizia que ela odiava a vida humana. E aí também ela começou a falar sobre a sua vida na prisão. E ela disse que os policiais a maltratavam muito, que eles batiam muito nela, que eles misturavam areia na comida, urina na comida, e que eles, diariamente, eles meio que obrigavam ela a se suicidar. Eles falavam que ela precisava se suicidar, senão eles a matariam e a estuprariam. E isso foi ficando na cabeça dela. Chegou numa hora que ela simplesmente já desistiu de tudo. Ela sabia que não adiantava mais nada, não adiantava ela falar nada, que não ia adiantar. E ela simplesmente desistiu. Ela falava, matei mesmo. E é isso, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, paciência. E aí, em 2002, quando ela tinha 46 anos, ela morreu de injeção letal. O filme é um puta de um filmaço. É um puta de um filmaço. Charlize Theron e meu Deus do céu, a Vandinha que faz a Christina Ricci. Isso, adoro esse filme. Aquele filme é maravilhoso. Pra mim, ela é uma das serial killers mais conhecidas de todos os tempos. Sim. Justamente por loucuras e por causa do filme. Exatamente. Entendeu? E Ingrid, você quer falar alguma coisa? Pra mim, dos casos, acho que a gente já citou aí, né? É que eu fico mais pensando realmente se ela fez de fato por querer ou se ela realmente, entre aspas, estava querendo justiça, podemos assim dizer, pelo que ela sofreu, né? Então, assim, vamos colocar, não julgo ela. Eu também não. Eu não consigo julgar. Esse é o caso mais dúbio. Serial killer. Isso aí. Sim. Esse é o ponto. E, gente, antes de eu falar o caso para vocês, não sei se vocês sabem, eu sempre falo, eu sou escritor. Meu livro, Mais Amei Você. Mais Amei Você, ó. Vai ser lançado agora no mês de abril. São contos de terror extremo, violência para maiores de 18, para nós fazermos uma crítica a relações humanas abusivas. A gente tem que dar um basta a isso. Não sei se vocês sabem, durante a pandemia, o número de feminicídios no Brasil aumentou em 700%. É 700%. Então, essa antologia vai vir a meter o dedo na ferida, para horrorizar vocês, e vocês veem que isso não é normal, e parar de normalizar essa violência contra as mulheres, contra os gays, as crianças, os velhos, contra todo tipo de relação humana abusiva. Valeu, galera. Abril, conto com vocês, pré-venda já em abril, e vamos voltar. O caso que eu trouxe para vocês, eu vou falar sobre as irmãs Delfina e Maria de Jesus Gonzalez. São as irmãs mexicanas. Elas tocaram terror entre as décadas de 50 e 60. Além de comandarem uma das maiores redes de prostituição do norte do México, elas participaram de vários assassinatos envolvendo garotas de programa, homens ricos e bebês ilegítimos.
As irmãs Gonçalves, elas nasceram ao Salto de Junacatlán, em uma família pobre, sem estrutura nenhuma. O pai, Isidro Torres, era extremamente abusivo. Ele era um policial. Ele tinha mania de prender os filhos por quase tudo. Se elas usassem maquiagem, ele botava as garotas na cadeia. Se elas brigassem na escola, botava as garotas na cadeia. Todos os filhos. E era extremamente abusivo. Então, ele, por esse jeito dele, ele teve vários inimigos na cidade. Eles tiveram que se mudar para São Francisco del Rincón, onde as irmãs entraram para a prostituição para poder fugir do pai. Assim que elas entraram para a prostituição, elas não ficaram muito tempo só se prostituindo. Elas abriram um prostíbulo e começaram a recrutar meninas. Então, o que elas faziam? Elas iam para a cidade do interior, falavam para as famílias que iam arrumar emprego para as meninas, de empregada doméstica, de babá. A família liberava as meninas, chegavam lá, elas encarceravam as meninas e obrigavam as meninas a se prostituir. E o que elas fizeram? Elas foram extremamente malandras, que elas começaram a pegar as meninas novatas e oferecer para a polícia em troca de favores. Então, elas abriram uma rede e ficaram praticamente intocadas, porque os policiais iam para o prostíbulo e faziam o que queriam com as meninas de graça, entendeu? Em troca de fechar os olhos para os crimes que elas cometiam. E elas foram crescendo tão rápido, chegou um momento que elas não recrutavam mais meninas. Elas contratavam homens iam para a cidade, raptavam as meninas, de preferência as virgens, porque as virgens variam mais, e traziam e prendiam as meninas para as meninas serem vendidas, entrar na prostituição, essa coisa toda. E o que acontecia? Conforme as meninas iam engravidando, elas obrigavam as meninas a abortarem. Esse prostíbulo era num terreno de uma fazenda. E elas enterravam os fetos no terreno da fazenda. Além disso, quando as meninas ficavam doentes, elas assassinavam e enterravam lá também. E outra coisa que elas faziam, elas tinham tanto medo de voltar a ser pobre, tanto medo, que quando um cliente muito rico ia para lá e elas viam que o cara estava com muito dinheiro, elas embebedavam o cara, ficavam com o cara antes todo, assassinava o cara, roubava tudo e enterrava lá. E isso foi acontecendo durante mais de 10 anos. E todo mundo sabia que iria acontecer crime, todo mundo sabia, mas como a polícia acobertava os crimes dela, isso foi acontecendo até o ano de 1964, quando uma garota com o nome de Catalina Ortega, ela conseguiu fugir e chegou ao escritório de uma polícia de uma cidade próxima que não tinha a ver com esses policiais. Então ela contou tudo o que aconteceu. Os policiais invadiram. Quando chegaram lá, eles ficaram horrorizados, porque viram as meninas doentes, acorrentadas, escravizadas, sofrendo torturas, e eles já ficaram horrorizados. Ela falou, tem muita gente morta aqui. Eles foram cavar. A princípio, foi encontrado 91 corpos de homens e mulheres. Feto foram centenas. Dizem que chega quase a milhares. E isso, para vocês terem noção, elas mataram tanta gente que há pouco tempo não, vamos lá, há 20 anos atrás, em 2002, mais 50 esqueletos foram achados nas redondezas da fazenda, e tudo a ver com essas mulheres. Elas foram presas, pegaram a prisão perpétua, e a Maria morreu em sua cela em 1984. Elas são consideradas as assassinas em série, a dupla mais prolífera da história. Nunca uma dupla de assassino matou tanto que nem essas duas irmãs. E essa é a história que eu trago para vocês. Vocês conheciam, meninas? Já ouviram falar? Não. Essa daí eu não conhecia, não. E assim, é algo que dá até um medinho, né? Lá no fundo, porque de mulheres fazendo isso com outras mulheres, né? De mandar sequestrar outras mulheres para serem escravos sexuais, né, cara? É bem bizarro isso. E sabe uma coisa que eu achei estranho? É o contraponto da história que a Naka falou. Enquanto a outra se prostituía
matou os caras devido aos abusos que ela sofreu. Essas aqui não. Elas pegavam as meninas, obrigavam a prostituir, fazia todo tipo de abuso e ainda assassinato. Cara, essa história eu acho muito bizarra. E você, Naka, você já conhecia? Tinha ouvido falar dessas duas irmãs? Eu tinha escutado falar, na verdade acho que eu já vi algum vídeo assim bem por cima falando, mas eu não conhecia muito a fundo, não. É muito tenso mesmo, eu fiquei até meio em choque também. E sem contar, né, com a própria polícia copertando. Cara, elas mataram em torno de 10 anos. 10 anos isso. Elas começaram em 1950, foram parar ela em 1964. 14 anos. E agora, quem vai trazer a outra história pra gente é a Ingrid. Ingrid, qual é a história? Vai ser serial killer que você trouxe pra gente hoje? Então, a minha serial killer é uma senhorinha muito simpática, dona de uma casa, basicamente, de repouso para idosos, né, convidativa, que sabia conversar, sabia trazer a família, né, dos seus idosos ali, convencê-los a deixar os idosos na casa. Mas temos um grande porém. A nossa serial killer se chama Doroteia Puente e ela usava da morte de alguns de seus inquilinos ali, né, como forma de ganhar dinheiro também, né? A nossa serial killer, ela teve entre 9 a 15 vítimas. Algumas foram realmente confirmadas que ela teria assassinado. Outras ainda ficaram em dúvida por conta da idade, né? E ela basicamente assassinava ali alguns idosos dessa casa, principalmente aqueles que já estavam talvez um pouco mais doentes, para não ficar tão na cara ali, né? E acabava ficando com a parte do dinheiro das vítimas. Tá? Ela conseguia sacar ali alguma espécie de aposentadoria, alguma coisa deles. E fora que ela também ficava enrolando um bom tempo a família da vítima, né? Fingindo que a pessoa ainda estava viva, e nisso ela ia recolhendo dinheiro. A Doroteia, ela atuou de 82 a 88, tá? Nos Estados Unidos, na Califórnia. E ela teve uma jogada que eu achei muito interessante, que na época ela não era tão idosa, né? Foram descobrir isso depois. Ela se passava para a família das vítimas com uma pessoa super idosa, né? Frágil, simpática, mas na verdade ela não era tão idosa assim. Ela costumava se vestir e manter o cabelo, colocar um óculos ali, que faziam ela parecer ainda mais velha do que ela era, para realmente parecer essa fragilidade, para ninguém suspeitar. No caso dela, ela também teve uma infância ali bem complicada, no caso em relação a abusos e violência física. Os pais também chegaram a morrer quando ela era nova, e aí ela foi parar no orfanato, né, uma casa lá de acolhida para criança. Ela também chegou a se casar várias vezes, ela chegou a ter 4 maridos na época. Não se sabe, assim, né, ao certo por que ela, de fato, começou com esses assassinatos, né? Se foi, de fato, em relação à grana, né? E ela viu uma forma fácil ali de às vezes, estar conseguindo por conta das vítimas em si. E, na época, o lugar que ela chegava a comandar, né, a casa lá de repouso, chamaram de Senhoria da Casa da Morte, né, um lugar lá juntando com o caso. E esse caso eu descobri por acaso na nova série de documentário da Netflix, que é a série documentário da Vizinhos Indesejados. E pesquisando mais sobre, né, a foto dessa senhorinha é uma foto bem conhecida, né? A gente depois parando para pesquisar, nossa, essa doninha é muito conhecida. Eu fiquei assim, gente, é ela. Mas você parando para ver a história, você não linka. Eu, pelo menos, não tinha linkado para ela. E, realmente, você olhando a fotinha assim, sabe? Uma senhorinha ali discreta, de óculos, quem vai suspeitar dela, né? E ela acabava que escondia o corpo também das vítimas no quintal,
ela tinha uma horta, né? Ela tinha um plantio ali e ela acabava assassinando e enterrando eles por ali mesmo, né? Eu acho que ali tinha em torno de 8 ou 9 de corpos no quintal. Foi, por volta disso. Sinistro, Só cara. que eles falam que ela teria até mais. Esse aí eu já Eles vi, é bem intenso mesmo. pensam até 15 vítimas, né? Ao todo. Não, Realmente ficaram complicados, né? De dizer que realmente ela matou, né? 15 vítimas, você tá falando, realmente. Só que no quintal, só no quintal, tinha 9 corpos. Aí ela matou, lembra? Ela matou um velhinho, botou dentro de uma caixa e jogou no pé do rio. Porque Sim, antes desse que enterrou, ela já tinha matado a opção de gente. Até a mãe do menino que ele fala, pô, perdi minha mãe, foi ela que matou minha mãe. Lembra disso? é uma que acho que já suspeitava dela, não era isso? Um negócio assim? Acaba matando a moça. Mas, e assim, é um caso que a gente fica realmente pensando até que ponto realmente as aparências enganam, né? Ela não tem. A gente entra no assunto do começo Com do medo de nosso programa, velhinhas aí, né? Qual seria o aspecto de uma assassina, de uma serial killer? Não tem, né? Uma idosa, pode ser uma mulher mais jovem, podem ser duas irmãs latinas, pode ser sua vizinha simpática que te oferece café. Então, Verdade. não dá pra gente saber. Uma coisa que eu acho sinistra nisso aí é que você falou realmente, ela na época, eu acho que ela tinha 56 anos. Só que se você for ver, ela aparenta ter 70. Cara, o que eu ficava pensando assim, antes de eu descobrir que ela era mais nova, como essa velha consegue enterrar tanta gente ali, cara? Porra, é uma velha. Cavava fundo, cara. Era como. Exatamente. Mas aí não. Eu Ela acho não que é é. aí que entra o ponto de que eu falei, que a mulher disfarça, a mulher esconde. A gente consegue esconder mais fácil as coisas, não tem jeito. Porque era na verdade, era uma mulher de 56 anos, forte, Sim. e se Saudável. apresentava velhinha, saudável, cavava Pô, 9 corpos, cara. É. Eu fui fazer uma horta aqui em casa, não consegui cavar direito. Nossa, viu? Sim, enganava bem pra caramba. Você estava perguntando da primeira vítima, né? Ela era realmente amiga dela, né? Era a Ruth Morrow. E na época tinha 61 anos. E aí eles não sabem, né? Colocaram que ela morreu de overdose de cocaína e tal. E aí depois descobre que tinha sido ela que tinha matado. Então, cara, e ela conseguia fazer direitinho, né? E aí ficava até difícil da galera realmente saber se foi causas naturais, né? Pela idade das vítimas, né, já seria. Mas o que pegou foi, de fato, eles encontraram os corpos enterrados no quintal, que aí não tem jeito. Também, assim, pelo que eu vi lá, a parada que ferrou ela foi aquele cara o morador de rua. Por isso que pegaram ela também, porque o que acontece? Um morador de rua e tinha uma mulher que cuidava, tipo, dele, sabe? Uma assistente social. E ela botou ele nessa casa. Aí botou ele nessa casa. E o que acontece? De repente o cara sumiu. Ela foi lá para visitar o coroa, o cara sumiu. E essa velhinha falava que ele tinha ido morar no México com a família. Mas ela sabia que não tinha família. Aí ela ficou falando. Aí teve um velhinho que caguetou. Ó, acontece coisa aqui. E aí, de tanto ela pressionar, que acabou achando. Essa história o nome dele era Burt Montoya. E era esquizofrênico, né? Então ela já usou ali da doença dele, né? Para dizer que ele sumiu e tudo mais. Só que a assistente social, né, colocou a polícia para tentar investigar onde ele estava. E chegaram até ela. Foi isso mesmo. Isso aí. Cara, esse aí foi o caso que eu fiquei mais coisa, cara. É sinistro demais. E, gente, eu vou contar uma coisa rápida antes da gente acabar. Esse aqui eu tenho que falar, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo, muita gente já sabe. Aqui no Rio de Janeiro, uma das poucas serial killers da história, ela virou uma bruxa. Virou uma lenda de tão sinistro que é o caso. Eu quero falar para vocês de Bárbara dos Prazeres, a bruxa do arco térico. Não sei se você já ouviu falar. É o seguinte, no Rio de Janeiro, em 1790, Bárbara Vicente de Ufia, ela era uma bela portuguesa de 20 anos. Ela chegou aqui acompanhada do seu marido, Antônio de Ufia, que era um fidalgo português.
tem duas coisas que dizem que ela veio para cá. Primeiramente, dizem que ela veio para cá porque ela assassinou a própria irmã. E a outra diz que ela veio para cá porque ela traiu o marido. Ela tinha um amante, mas o marido permitia. Só que eles vieram para cá porque isso estava gerando muito disse-me-disse em Portugal. E quando ela veio para cá, ela era muito, muito linda. Ela era uma ruiva maravilhosa. E todos os homens, os ricos, ficaram loucos com a beleza de Bárbara. Tanto que ela chamou tanta atenção que os portões dos salões da alta elite carioca ficaram abertos para eles. E eles começaram a frequentar. E todo mundo queria a Bárbara. Só que ela acabou que ela se apaixonou loucamente por um negro livre e matou o marido. Assassinou o marido quando ele estava dormindo. Ela enfiou uma daga na nuca do marido e ela conseguiu se safar. E porque ela era da alta sociedade, acabou que eles culparam um cigano que morava ali por perto e mataram o cara. E ela foi morar num local com esse negro. Um local que já não era tão bem visto. E as portas da alta realeza fechou para ela. O que aconteceu? Ela matou esse amante dela devido a ciúmes e uma crise financeira. E depois ela virou prostituta. E ela era uma das prostitutas mais procuradas do Rio de Janeiro, porque ela era muito linda. Dizem que até os príncipes daqui, da época, procuravam ela. Com o tempo, ela foi pegando várias doenças. Ela pegou sífilis, ela pegou lepra, ela pegou varíola, e ela foi ficando toda deformada. E ela foi perdendo a beleza dela. E o que aconteceu? Em 1825, ela foi até a Esplatina, que é o atual Uruguai, para servir os combatentes. E lá ela já estava muito feia, e ela conheceu os curandeiros, e começou a se tratar com esses caras, e voltou para o Rio de Janeiro. E ele falava para ela que ela tinha que se banhar com sangue de animais fervidos. Então ela matava os animais, se banhava aquilo ali para voltar à beleza, e a coisa toda. E ela já se prostituía nesse Arco do Teles, que era uma área do Rio de Janeiro, perto do porto, que vivia muito mendigo, que era meio que abandonado. Só que nada disso estava resolvendo. Aí o feiticeiro falou para ela, cara, só tem um jeito, você tem que se banhar com sangue nessa feita, ou morto. Então, ela começou a pegar as crianças de famílias pobres, levava para casa dela, ela seduzia através de doce. Não vou citar o que ela fazia para pegar o sangue, botava o sangue no balde e se banhava. Isso começou a gerar muito medo na população. Muito medo. Então as famílias começaram a trancar as crianças dentro de casa. E até as crianças que moravam nas ruas, elas começaram a andar em pânico. E ela não tinha mais quase criança para pegar. Então o que ela foi fazer? Ela começou a ficar naquela roda dos rejeitados, na Santa Casa, em 1930, que era um local que as mães pegavam, largavam as crianças lá, tocavam o sino, as carmelitas pegavam as crianças, que era uma roda, tiravam para cuidar. Ela começou a roubar as crianças dali e matar. E o que acontece? Uma vez ela foi pegar uma criança, a roda rodou, prendeu o braço dela, ela conseguiu fugir. E ela foi, na época, ela foi a mulher mais procurada do Brasil. E essa história toda do sumiço das crianças só foi acabar em 1830, quando um corpo de uma mulher deformada apareceu boiando perto da rua do Mercado do Peixe. Ele estava desfigurado. E só que a polícia falou que era o corpo dela, e depois disso o sumiço das crianças acabou aqui no Rio de Janeiro. E dizem que quem passa pelo Largo do Teles até hoje, de madrugada, você escuta uma mulher rindo. Ela ficou conhecida como a bruxa do Largo dos Teles, e essa lenda rola até hoje. Esse foi o caso que eu quis trazer para vocês. Muito obrigado, tá, pela sua pergunta. Muito obrigado, Ingrid. Você está morrendo, coitada. Tô com pena de ver você quase dormindo em pé. Então, Ingrid, se despede da galera. Gente, muito obrigada para quem acompanhou aqui o programa, seja pelo YouTube, seja no Instagram ou pelo Spotify. Adorei conhecer
a NACA, quero trocar mais ideias sobre o tema. E muito obrigada novamente pelo convite. Estamos aí. E NACA, se despede da galera. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui hoje. E espero estar mais vezes aqui também, falando sobre outros temas. Pode me chamar que eu venho. Galera, não podemos esquecer que nós estamos disponíveis no Spotify, YouTube, todas as plataformas. Os nossos Instagrams, tanto o nosso, quanto da NACA, quanto do Anderson, quanto da Ingrid, está tudo aqui, as redes. Vamos lá, dá uma olhada no canal da NACA, que é muito maneiro. Muito obrigado a todos mesmo. Até a próxima. Não esqueça que a gente ainda está na pandemia. Se for na rua, quem puder, usa máscara. Principalmente nos transportes do Rio de Janeiro, que está horroroso. Vamos usar máscara. Muito obrigado mesmo, galera. Valeu.